Salve, salve, gurizada! Prof. Daré para uma aula maravilhosa, incrível de climas do Rio Grande do Sul, tá? Assunto muito cobrado nas bancas aqui de todos os concursos, né, do nosso querido e amado estado, né? Então, bora lá se atentar para esse assunto bem importante e garantir boas questões nos concursos, beleza? Vamos lá, que os jogos comecem. Pessoal, não vou cair de paraquedas, falando do clima subtropical, falando ali do clima, né, de relevo, tropical de altitude. Não, vamos entender uma coisinha importante, né? Vamos entender aqui a questão das zonas climáticas da Terra, uma introdução que também já foi bastante, é bastante cobrado em concursos. Então é uma parte introdutória para a gente não cair de paraquedas nos climas do Rio Grande do Sul, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Bom, vocês estão observando nessa linda e amada televisão o nosso querido planeta Terra, né? Ali este geóide, que está numa forma agora que não está geoidal, né? Tá aqui no nosso querido círculozinho. Gurizada, que a Terra, ela é, né, dividida em zonas. Né? Já escutei gente falando que essa imagem lembra o escudo, um símbolo, um emblema de um time de futebol da capital do Rio Grande do Sul. Não vou falar qual é o time. Tá? Mas ela vai ser dividida. Por quê? Né? Por que ela vai ser dividida? Qual a importância dela ser dividida? Tá? Porque a nossa superfície ela vai receber diferente aporte de radiação ao longo do ano. Tá? Isso é bem importante. Então ela vai ser dividida aqui na questão latitudinal. O que é latitude? Qualquer ponto do nosso planeta em relação à linha do Equador. Então, a partir disso, né, gurizada, a gente vai ter também a classificação do que nós chamamos de paralelos, tá? Cartografia, sempre introdução, tá, gente? Então, aqui a gente tem essas zonas climáticas, né? Então, zona tropical, tá? Tanto norte e sul. A gente, obviamente, o Brasil está localizado no hemisfério sul, o Rio Grande do Sul, então faz parte do Brasil, está no hemisfério sul. A gente tá, né? A gente tem que focar mais para essa parte do globo aqui, né? O hemisfério sul, certo? Mas a gente tem a zona tropical, onde a radiação solar, olha aqui o sol bombado, forte, né? Tomando seu whey protein, ele chega com os dois pés, dando pedalaço com força, né? Durante o ano todo na zona tropical. Chega um grande aporte de radiação na zona tropical do globo, certo? Então, temperaturas mais elevadas devido ao grande aporte de radiação que vai chegar aqui durante o ano inteiro, beleza? Quanto mais próximo à linha do Equador, maior será o aporte de radiação que vai chegar na superfície da Terra, beleza? Por isso que lá na região amazônica do Brasil, por exemplo, vai ser quente o ano inteiro, tá? Um verão constante, que vai ali ter bastante umidade devido à floresta amazônica, cena dos próximos capítulos, tá? A outra zona climática, e aqui tá o pulo do gato, né? A zona temperada sul. Por que aqui tá o pulo do gato? Né? Nós estamos falando de climas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, tá? O RS. O Rio Grande do Sul, ele se encontra nessa zona aqui, a zona temperada sul. Tá? O Rio Grande do Sul não está localizado na faixa tropical do globo. Vocês já escutaram aquela música, né? Moro num país tropical, abençoado o quê? Abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, tô falando que o Brasil é um país tropical, né? Pela questão da sua localização geográfica, né? Aí abre um parênteses. Vem um gaúcho, moro num estado subtropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Porque o Rio Grande do Sul não está ali nessa zona tropical. Um beijo pro Jorge Ben, se eles estiverem vendo essa aula maravilhosa, tá? O Rio Grande do Sul está localizado na zona temperada sul, né? Mas o Brasil, grande parte dele, está localizado na zona tropical, então a gente passa esse pano pro Jorge Ben, porque a música é maravilhosa, ele é maravilhoso, então tá tudo certo, tá? Mas o Rio Grande do Sul está nessa zona temperada sul. Qual é uma grande característica dessa zona temperada sul? Que a radiação solar, vocês estão vendo ali o sol bombando, a radiação solar ela não chega com força o ano inteiro, né? Então, pessoal, ela vai ter oscilação. Bom, no verão, no hemisfério sul, e é loucura, né? Chega a radiação solar com tudo, temperaturas, ó, elevadas aqui no estado, tá? Então, que chega a uma média diária de 40 graus, rindo,
né? A capital do Rio Grande do Sul é apelidada de Forno Alegre no verão, pelas elevadas temperaturas. Agora, né, a gente está falando no período de verão, onde a radiação solar está chegando com tudo aqui na zona temperada sul. Chega o período de inverno, sabe esse sol? E o sol começa a ficar cuti-cuti. A radiação ela chega mais fraca nessa zona temperada. Isso faz com que as temperaturas despenquem. Tá? As temperaturas vão despencar, né, devido, né, à falta de radiação, né, que chega mais fraca, podemos dizer assim, no hemisfério sul aqui. Então, no período de inverno vai ser mais frio, beleza? Show? Tranquilo? Então tá. A outra é a zona polar, né? O Rio Grande do Sul não está na zona polar do Brasil não, do mundo, né? Tô apaixonado pelo Brasil, então o Brasil vem na minha cabeça toda hora. Não está na zona polar, né, gurizada? Então deixa lá o polar com os pinguizinhos aqui no Polo Sul, o urso polar lá no Polo Norte, tá? Mas é importante a gente entender que a latitude, ela influencia na questão climática, e pelo Rio Grande do Sul estar localizado nesta zona do globo, mais uma vez vou dar uma riscadinha, sou viciado em riscar aqui, né, com essa canetinha. Então, pelo Rio Grande do Sul, está localizado nessa zona do globo, a gente vai ter essa variação de temperatura ao longo do ano, certo? Segue o baile. Então, aqui, climas do Brasil, né? A maior parte do Brasil está situado na zona tropical ou intertropical. Show? Tranquilo? Mais de 90% do nosso território. E pequena parcela do território está localizada em uma zona temperada. E olha só, a pequena parcela. Ah, olha quem tá aqui. Eu sou do Sul, sou do Sul. O Rio Grande do Sul, pessoal. E olha só, né? Olha uma coisa que é bem importante. Olha a cor, olha a legenda. Isso aqui é um mapa temático. Então a gente já sabe o clima subtropical, tá? É o clima predominante na região sul do Brasil e no Rio Grande do Sul, beleza? Massas de ar aqui do nosso querido e amado Brasilzão da massa, tá? É importante saber isso? Claro que é, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho de cada uma. A gente tem a MEC, que vai atuar lá na região norte do Brasil, nasce na floresta amazônica, é uma massa equatorial continental. Por ser equatorial, muita radiação o ano todo, tá? Importante. Tá, e continental, quer dizer que ela é seca, Daré? Não. Essa massa equatorial continental é a única massa continental do Brasil, são duas, né? Mas é a única continental do Brasil que vai ser úmida. Por quê? Porque aqui, ó, olha esse desenho, olha só os dots. Que isso, né? Ah, é uma couve-flor. Não, não é. É a floresta, né? A gente tem uma densa floresta equatorial, floresta amazônica lá. E a floresta emite o que para a atmosfera? Umidade. Tá, Daré, por que que tu está falando da massa equatorial continental? Né? Por quê? Tá falando uma massa lá da região amazônica. Porque essa massa, ela leva a chuva para o Brasil inteiro. Né? Essa massa é responsável pelos rios voadores, que nós chamamos. E muito da umidade dessa massa chega aqui no nosso estado. Se não fosse a massa equatorial continental, te liga aqui, olha o drama, foca na cara. Porto Alegre seria um deserto. Pá! Te arrepiou? Porque está numa faixa latitudinal de 30 graus, que é uma faixa característica aqui por formações de deserto, pela ação muitas vezes dos contralísios, que nós chamamos. Tá? Mas a floresta amazônica manda umidade para o Brasil inteiro, chegando essa umidade aqui na capital de todos e todas as gaúchas, né? Todos os gaúchos e todas as gaúchas, certo? Então, é importante saber sobre ela, é importante saber sobre os rios voadores que leva, né, chuva, traz chuva para o Brasil inteiro, beleza? Show? Joinha? Joinha do WhatsApp? Né? Então, aqui, gurizada, a gente tem outras massas aqui no Brasil, a massa equatorial atlântica, mais uma massa úmida, essa não avança aqui, úmida e quente no caso, né? Ela não avança para o Rio Grande do Sul, ela não vai atuar aqui no nosso estado, né? A gente vai ter, agora sim, se liga aqui, deixa eu dar uma limpada nessa, olha só, limpei, olha só a mágica. Gente, massa tropical continental. A massa tropical continental, ela vai ser quente, porque ela nasce no trópico, lembra lá? Chegando radiação o ano todo, bombando. E ela, por nascer aqui na depressão do Chaco paraguaio, ela vai ser seca. Então, quando essa massa que atua, aí sim, se liga, tá? Essa massa, ela atua no nosso estado, ela faz com que a gente tenha menores precipitações. Tá? Ela consegue avançar no período
de inverno, por vezes avança, uma massa de ar quente aqui para o nosso estado, do Rio Grande do Sul, né? Ela avança aqui também muito fortemente, né? No verão, tá? Então ela é responsável pelo aumento das temperaturas, isso é bem importante, mas ela é seca, tá? Ela é bem seca. Essa aqui é úmida, mas essa é sequinha, sequinha. Show? Tá? Então tem que se atentar nisso aqui, porque as massas de ar são fatores climáticos, elas vão interferir diretamente no clima. A massa tropical atlântica, bom, essa é importantíssima, tá? Ela é muito importante, ó. Essa segunda letrinha, a primeira significa massa, o Mzinho, tá? A segunda vai ser a zona que vai se formar. Olha só, o E, Equador, zona ali da linha do Equador. O T, trópico, tá? Isso é importante, a questão tropical, formação na linha, né, na zona tropical do globo, tá? E a última letrinha, que pode ser C, de continente, ou o início, a inicial de um determinado oceano, no caso aqui, o que banha o Brasil é o Atlântico, vai estar o A. Então, massa tropical atlântica. Tropical, quente. É atlântica, ela é úmida. Toda massa que se forma no oceano é úmida. Ah, como assim, professor? Né? Pega uma chaleira d'água, simula ela como se fosse, né, o oceano. Agora, liga o fogão. Liga o fogão. O fogão ali, a boquinha do fogão, o foguinho, vai ser a radiação solar. O que vai acontecer? Né? Essa radiação, o fogão, vai aquecer a água. Essa água vai sair do estado líquido para o gasoso, que é o quê? Vapor d'água. Tá? Quando a gente fala uma massa de ar, né, essa questão, os ventos, que estão responsáveis ali pela diferença de pressão na atmosfera, né, uma alta e baixa pressão, circulação dos ventos e tal, né, vai estar relacionada ali também com a questão do vapor d'água, né, para formar essa massa de ar, vem uma grande parcela de vento, só que ela vem junto com a umidade, ocasionada pelo aquecimento da água ali, no caso, então, um grande vapor d'água junto com essa massa de ar, tá? Então, se liga nisso. Então, massa tropical atlântica, uma massa quente e úmida, sacaram? Tá? E ela atua principalmente na faixa litorânea aqui do Rio Grande do Sul, beleza? E olha essa aqui, o barato é louco. A massa polar, porque as forma no polo, sim, lá no Polo Sul, na parte da Patagônia, tá? Atlântica, beleza, gurizada? Então elas formam em altas latitudes, próximo ao polo, de fato, próximo aos 90 graus ali, né? Um pouco menos, certo? Então ela vai ser fria, tá? Porque é polar, pô, polo, tá louco, né? Frio, né, gente? E úmida, certo? Essa massa polar atlântica, ela avança no período de, te liga aqui e anota isso aí. Inverno, tá? No inverno, ela chega com tudo. Ela atua com força no estado do Rio Grande do Sul. E isso faz, o avanço dessa massa, faz com que as temperaturas, despenquem, tá? Baixas temperaturas. Quando ela vem com tanta força, ela chega aí lá para a região norte do Brasil. E aí ela ocasiona o fenômeno da friagem, né, que nós chamamos, onde acontece um curto inverno na região norte, com temperaturas de 23, 24 graus. Esse é o inverno lá, né? Mas aqui ela despenca com tudo, beleza? Show? E ali uma informação, primeira grande de massa de ar frio de inverno avança para o Brasil, né? Uma informação recente, isso faz com que a gente tenha, né, que as temperaturas despenquem aqui no estado e também no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil. Tipos de chuva, então aqui para a gente se ligar um pouquinho, ó, por que a gente vai falar um pouco de tipos de chuva? Porque no Rio Grande do Sul é muito comum essa chuva aqui, a chuva frontal. Ah, professor, mas é a única? Não, não é a única, tá? Nós temos essa, né, na porção, principalmente ali nas encostas, próximo ao litoral, a gente vai ter essa chuva orográfica. E as chuvas convectivas são as chuvas de verão, muito comum ocorrer, né, principalmente em centros urbanos aqui do estado, então a gente vai ter essas chuvas convectivas, tá? Chuva convectiva, então, pelo aquecimento atmosférico, as baixas pressões se elevam, faz com que venha a chuva, né? Quando se eleva o ar quente, ele vai esfriar na atmosfera, formando nuvens que acabam precipitando. Isso é chuva convectiva, tá? Pessoal, uma coisa importante, bem importante, né? Essa chuva frontal, que aqui nós vamos focar, que são uma das principais aqui do nosso estado, né? Elas vão se formar a partir do choque de massas de ar, tá? Massas de ar, se liguem nisso aí, tá? Massa de ar quente com uma massa de ar
fria. Ah, quando se choca uma massa de ar quente com uma massa de ar fria, a massa de ar quente ela é mais leve. Então ela vai ascender, ela vai subir. Se chocou um corpo mais leve com um corpo mais denso, o mais leve tende a ascender. Subiu essa massa de ar úmida, essa massa de ar mais leve ascendeu na atmosfera. Quando resfria, ganha altitude, resfria, forma o quê? Isso aqui, tá? Núcleos de condensação. Chuva, tá? Nuvens carregadas que acabam precipitando. E isso acontece muito quando a MPA avança, né? Aquela massa polar avança e se choca, por exemplo, aqui com uma grande parcela da massa tropical, continental, atlântica. E isso faz com que a gente tenha chuva, tá? Então no inverno é bem comum dias contínuos de chuva no estado do Rio Grande do Sul devido ao encontro de massas de temperaturas diferentes. Beleza? Dando uma seguidinha aqui, climas do Rio Grande do Sul, subtropical, tá? Esse é o clima característico do Rio Grande do Sul, se liga nisso. Ele vai ser regulado, então, pela massa tropical marítima, a MTA, e a tropical continental, MTC, and a polar marítima. Essas três massas de ar vão atuar no estado do Rio Grande do Sul. Característica, 4 estações bem definidas. O inverno rigoroso, o inverno mais frio, já vem ali a primavera, a temperatura começa a ficar mais agradável, né? Tomando um mate, curtindo, comendo uma bergamota, é bom demais. E aí vem o verão, calor de fritar ovo no asfalto, e aí volta para o outono, a temperatura já volta a baixar um pouquinho. Então, as estações bem definidas nas suas questões ali de temperatura, podemos dizer assim. Temperatura média anual, 18 graus Celsius. Isso aqui é uma média anual, né? Não é uma média diária, são coisas distintas. Alta amplitude térmica. O que é isso aqui? Amplitude térmica é a diferença da máxima e da mínima. Então, durante o ano, a gente tem máximas ali de 35 graus, né? 40 graus por vez. E mínima de 0, ou até, pasme, temperaturas negativas. Isso, temperaturas negativas. Então, a mínima, bem baixa. A máxima, bem alta. Isso aqui, a gente vai chamar, olha aqui, amplitude térmica. Sacou? Sacou, eu sei que sim. E chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Ou seja, chove pra caramba no Rio Grande do Sul, tá? Médias de 1.500 milímetros, mas pode chegar tranquilamente a 2.000 milímetros. Chove no inverno, chove no verão, chove na primavera, chove no outono, então ela é bem distribuída, beleza? Bora lá, olha o climograma aqui, olha o climograma, o que é isso? Climograma é um gráfico que vai mostrar as médias de temperatura, né? E também as médias pluviométricas. O que é pluviometria? Chuva, tá? Então aqui é o climograma de Porto Alegre. Então a gente vai ver aqui, né, o mês 1, janeiro, ó, temperatura elevada, bem elevada, tá? Então a gente está no verão, uma média de 25 graus em janeiro, média, tá? E aqui, olha só, o mês de julho, certo? Temperaturas lá embaixo, invernaço. Então a gente vai ter aqui, ó, gurizada, a máxima, né, dessa média de 25, a mínima ali uma média de 15 graus, então a diferença é de 10 graus, então uma alta amplitude térmica, tá? E olha só as chuvas, essas barrinhas azuis são representa a pluviosidade, tá? Índices de chuva, certo? Então a gente consegue ver que chove bastante o ano todo aqui, beleza? A gente não vai ter um mês muito seco, né, em comparação ao outro, são bem regulares. Tranquilo? Vamos lá. Porto Alegre registra a maior temperatura entre as capitais brasileiras neste sábado. Máxima chegou aos 35 graus, marca que deve ser alcançada novamente. Ali fala outra data, tá? Então, é uma notícia desse ano. Opa! Aí, desse ano, aqui circulei para vocês, né? Do mês de março. Então, mostra aqui, pessoal, que Porto Alegre é uma capital quente. Forno Alegre, cara, é muito quente aqui, né? Por quê? A gente sabe que vai ter essa oscilação porque está na zona temperada. Isso! Então, o verão vai ser bem quente aqui, né? Ao ponto de registrar a maior temperatura dentre todas as capitais. Né? É complicado. Porto Alegre é tenso o negócio. Com 5,2, Porto Alegre registra. Isso aqui é louco, cara. Porto Alegre registra a menor temperatura de 2023. A gente saiu de 35. Né? Pé na areia. Pessoal aqui, né? Dançando, coisa linda. Né? Nem todos. Eu não sou muito fã do calor. Né? Mas a gente tá falando aqui depois de 5,2. Haja saúde. Né? A gente brinca aqui que Porto Alegre é o meme aquele bota casaco, tira casaco. Certo? Porque agora, olha só. Né? Uma coisa importante. Olha a data aqui que eu circulei para vocês. Foquem na data. E depois foquem aqui.
verão, quase chegando no outono, mas é verão ainda, inverno. Aí para mostrar para vocês essa oscilação de temperatura, né? Então Porto Alegre sabe ser fria também. Não, e não é só Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Essa questão de uma alta amplitude térmica é o Rio Grande do Sul. Trouxe um exemplo apenas aqui, tá? Segue o baile. Climas do Rio Grande do Sul, tropical de altitude. Gente, altitude é um fator climático, tá? Então, a gente tem que ter na nossa cabecinha, na nossa cachopa borbulhante, fértil, que eu sei que a de vocês é muito fértil essa cabecinha, que a altitude, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Foca nessa informação aqui. 1 km de altitude, a gente perde em torno de 6,5 graus Celsius, tá? Então, aqui demonstrei para vocês, né, a dificuldade que atletas, por exemplo, têm quando eles vão jogar em países com elevadas altitudes de respirar. Por quê, gente? Diminui as moléculas de ar. Quanto maior a altitude, menor a porcentagem de moléculas de ar na atmosfera. Aqui, ó, próximo ao nível do mar, ó, circular aqui, próximo ao nível do mar, as moléculas estão bombando, agitadas, tá? Tá, mas por que perde temperatura, Daré? Olha só, vem a radiação. Tá vendo essas moléculas aqui? Elas fazem assim com a radiação, ó, absorve para ela. Ela absorve a radiação. Muito louco. E aí faz com que uma transfira energia para outra. Faz assim com a mãozinha de vocês. Esfrega, pode esfregar, esfrega aí. Que nem mosquinha perto do açúcar. Ó, a mão vai aquecendo. Aí vai subir a altitude. Oi, oi, oi. A mão tá aquecendo? Tá aquecendo? Tá aquecendo? Não, não tá aquecendo. Né? Porque as moléculas agora estão distantes, ela não consegue transferir energia uma para outra. E isso faz com que as temperaturas despenquem, tá? Como é que vai ser enquadrado aqui no Rio Grande do Sul? A gente tem essas regiões serranas, que já a morfologia a gente vai ver aqui, é a escarpa do Planalto. Né? Então, regiões serranas, regiões com uma altitude elevada, como por exemplo, Gramado, Canela, tá? Que estão localizadas nessas regiões com altas altitudes, pessoal. Tá? E por isso que a temperatura despenca. Sim, despenca a temperatura nessas regiões, né? Que nós chamamos de serra aqui. Isso aí me incomoda um pouquinho, não é serra, hein? Vamos lá. Vamos lá, depois a gente vê isso em geomorfologia. Vamos uma etapa de cada vez, né? Mas aí a gente vai ver ali, por exemplo, Caxias do Sul, Gramado, Canela, né? Que as temperaturas despencam. Despencam no inverno, né? Óbvio, tem a questão da latitude, certo? Uma zona temperada. Mas aí vem o relevo, a altitude influenciando nas temperaturas. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, de Gramado, que chega a quase 900 metros de altitude. Lembra lá? 1 km menos 6,5? Ah, por isso que Gramado no inverno é frio demais. Comparando aqui, por exemplo, com Porto Alegre, né? Com Viamão, região metropolitana, aqui de Porto Alegre, Eldorado do Sul, né? Vai ser mais fria a temperatura. E a galera vai lá passar o final de semana em Gramado, que é importante para a economia dessa região, óbvio. A economia, a região serrana do Rio Grande do Sul, ela se abastece da questão turística. É importante. Tá? O turismo vai por causa deste clima tropical de altitude que a gente tem no nosso Rio Grande do Sul e algumas determinadas regiõezinhas. Né? Então, temperaturas agradáveis, média de 16 graus. Tá? Então, é um inverno que tende a ser mais rigoroso, é um verão que tende a ser mais ameno do que, por exemplo, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Alegrete, Santa Maria, Porto Alegre, tá? Então, tem que ficar atento. E ali, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, 1.500 milímetros também. Eu tava com fome, comi ali o zerinho o MM. Tá? Aqui o climograma de Gramado, pessoal. É bem parecido ali com Porto Alegre, mas as temperaturas, ó, mais baixas, né? Temperaturas mais baixas aqui, a média, né, de temperatura é mais baixa assim nessas regiões, tá? Serra Gaúcha, ali tá a fonte para vocês, né? É sempre importante a gente colocar as fontes, né? Serra Gaúcha tem possibilidade de neve e chuva congelada na madrugada de segunda-feira. A precipitação, devido à baixa temperatura, né, tende ali mudar seu estado, tá? Isso é importante. Então essa informação para vocês, e isso atrai muito turista que move a economia dessa região e também do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, frio que movimenta a economia, venda de agnolim, é tipo um capeletezinho, né? E itens para sopa crescem em Caxias do Sul. Então ainda impulsiona o quê? O comércio, né? Impulsiona a venda desse alimento, né? E isso é importante, pessoal, tá? Então aqui informações preciosas para vocês.
Ali, esses mapas importantes, né, para vocês terem noção, só para pegar um pouco dessa diferença de temperatura, tá? Ali a questão, esse aqui é um mapa pluviométrico, esse aqui é um mapa de temperatura do nosso estado, para vocês, vocês vão ter acesso a ele no nosso material, tudo bonitinho, tá? E aí, gurizada, só mais um ponto, né, a questão da continentalidade, maritimidade para vocês, né, que para acabar com aquela fake news, tá? Vou falar aqui pra gente, que a região litorânea é mais fria do que, por exemplo, Uruguaiana. Isso é mito. Porque o oceano, ele é um fator climático. Vem a radiação, o oceano ele consegue absorver essa radiação e faz com que tenha temperaturas mais equilibradas, tá? Então, por isso que a região litorânea do Brasil e do Rio Grande do Sul, do Brasil também, né? Mas do Rio Grande do Sul, não vai ter as temperaturas mais baixas, né? Porque o oceano equilibra a temperatura, se liguem nisso aí, né? Se liguem nisso. No verão é agradável por causa da brisa marítima que manda lá pro continente, mas a gente tem que se atentar na questão da continentalidade. O continente, ele aquece muito rápido quando vem a radiação bombando, por exemplo, no verão. Se é muito quente, por exemplo, em Uruguaiana, olha aqui as temperaturas. Máxima de 31, ó Capão da Canoa, 24 graus. Né? Porque aqui não tem o oceano para equilibrar a temperatura. Sacaram? Não tem. Então, vai lá, durante o dia, aquece. Meu Deus, cara. É muito quente nessa região. Alegrete, Santa Maria, muito quente. Santiago é muito quente, tá? E aí no inverno chega pouca radiação. Vai ser muito frio aqui também nessa região da Campanha Gaúcha. As temperaturas muito baixas. Na região serrana também, né? Ali Vacaria, baixas temperaturas, certo? Então a gente tem que se atentar na continentalidade e maritimidade também, afetando aqui os climas do Rio Grande do Sul. El Ninho, tá, gurizada? Aqui é bem importante a gente entender o que é o El Ninho, tá? O El Ninho, pessoal, é o aquecimento anormal das águas do Pacífico. No ano de 2023, tá? Nós estamos aqui presenciando este fenômeno chamado El Ninho. Oh, menino. Olha a tradução, gastei todo o meu espanhol agora. O que isso vai influenciar? Né? Devido ao aquecimento das águas do Pacífico, isso faz com que a gente receba também, aqui, gurizada, fortes chuvas no nosso estado. Tá? O El Ninho, ali, as informações, o aquecimento de 3 a 7 graus Celsius, em média, das águas do Oceano Pacífico. Né? A gente sabe que quando aquece a água do oceano, a gente vai ter o aumento, né, de vapor d'água na atmosfera, e isso ocasiona chuva, tá? Isso ocasiona chuvinhas, pessoal, certo? Então, aqui é importante saber que quando a gente tem o El Ninho no Brasil, a gente vai ter o aumento das chuvas no Rio Grande do Sul, beleza? Então, se atente nisso. O que isso pode influenciar? Um inverno que não vai ser tão rigoroso, a gente vai ter veranicos dentro do inverno, certo? A gente vai ter aqui o aumento das chuvas no estado, isso pode influenciar o quê? Na agricultura, prejuízos econômicos, certo? Então se atentem com esses detalhes. É o ninho aquecimento anormal das águas do Pacífico, tá? A relação dele aqui no Rio Grande do Sul, aumento das chuvas, né? Veranicos durante o inverno e prejuízos socioeconômicos, tá? Principalmente na questão da agricultura, beleza? Então aqui, pessoal, só para a gente, né, se atentar numa coisa bem importante, que é o quê? Questão Fundatec, Prefeitura de Morro Reuter, né, para professor área de Geografia 2023. As massas de ar constituem um dos elementos mais determinantes dos climas no Brasil, porque podem mudar bruscamente o tempo nas áreas onde atuam. Nosso país é influenciado principalmente por massas quentes e úmidas, porém uma massa de ar que atua no Brasil é caracterizada por seca. Qual alternativa apresenta a única massa de ar seca que atua no nosso país? Bom, daí vocês vão olhar essa nomenclaturazinha aqui, né, bonitinha, tem duas com C no final, de continental. Continental são massas secas, tá? E aí vai lá, massa equatorial continental. Não, lembra que essa aí é dos rios voadores? Sacaram? Então, rios voadores, floresta, umidade, não vai ser seca, essa é úmida. Massa tropical continental, essa é seca. Formada lá no Chaco paraguaio, ela vai ser muito seca e ela atua no nosso estado. Então, a alternativa correta é a B de Brasil, ziu. Olha só, essa aqui é bem importante, tá? Vamos direto aqui para o enunciado. Às vezes é importante, a gente ganha tempo, né? Então, essa prova é do Enem, tá? Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Ninho, que consiste. Não precisava nem ler todo o texto. Né? Não precisa ler todo o texto. Ganha tempo. É importante para as provas de concurso. Ganha tempo também. Né? Então, olha só. Na mudança da dinâmica de altitude e temperatura, nada a ver. A gente está falando que o El Ninho ali é o aquecimento das águas do Pacífico. Nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar, não. Né? Na modificação da ação da temperatura em relação à latitude. Eu falei isso para vocês também, né?
no aquecimento das águas do Oceano Pacífico que altera o clima. Coisa linda, maravilhosa, essa aqui é gritaria de Didaré. Olha só, o amor próprio é tudo, né? Então aí também a gente já sabe que tá errada. Cruzada, pra encerrar, última questãozinha. Olha só, vamos lá. Os climogramas são gráficos que trazem representados elementos meteorológicos de uma determinada localidade. É comum a representação das médias de precipitação e temperatura, que são elementos importantes na definição do tipo climático da área representada. Como, por exemplo, o climograma a seguir. Então, o que você tem que fazer aqui? Analisar o climograma. Essa linha aqui vermelha é a questão da temperatura, ó. E os azulzinhos, a chuva, né? Então, a gente está vendo que vai ter uma alta amplitude térmica, que é característica da onde? Do clima subtropical, aqui da região temperada do Brasil, ou seja, Rio Grande do Sul. Com base nessas informações, infere-se que o climograma apresentado refere-se à cidade de Quixadá? Não, não é lá da região nordeste do Brasil, não. Manaus? Não tem inverno lá, gente. Verão constante. Maceió, mesma coisa. Nordeste, verão constante. Ali parte litorânea ainda bombando. Bagé, Rio Grande do Sul. É essa, gente, tá? Porque está localizado na zona temperada. Por isso que a gente não pulou de paraquedas direto nos climas. É importante entender as zonas climáticas. Goiânia, desculpa, é um clima tropical típico, né? Altas temperaturas ao longo do ano também. Show? Beleza? Então tá, pessoal. Essa foi a aula de climas do Rio Grande do Sul. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.